eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói. Hoje sobre sátira política em particular e sátira no geral. Boa noite, bem-vindos todos aqui neste auditório da... que é isto? É a Universidade Nova. E então é isso. Hoje está aqui Guilherme Fonseca, Manuel Cardoso, Zé Diogo Quintela, Joana Marques, Cátia Domingues, Miguel Góis, Cláudio Almeida. E eu queria que... Exato, obrigado. E o plano era esse. Era, uma vez que todos formamos a equipa que escreve o programa da SIC aos domingos à noite, que se chama Isto é Gozar com Quem Trabalha, podíamos falar sobre sátira política em particular, ainda por cima numa semana em que passaram 10 anos sobre o ataque terrorista ao jornal satírico Charlie Hebdo. Mas além disso, não cerca de... Diz? Não há palmas? Para o jornal ou para o... Valha-me Deus. Bem, tudo bem. Mas, cerca de um mês depois desse ataque, realizou-se em Copenhaga um debate subordinado ao tema Arte, Blasfémia e Liberdade de Expressão. E no momento em que a ativista feminista ucraniana Ina Shevchenko falava nesse debate, um terrorista armado disparou 27 tiros, matando uma pessoa e ferindo 3. A BBC publicou um áudio desse momento. I realized that every time we talk about activity of those people, there will be always, yes, it is freedom of speech, but. And the turning point is but. Why do we still say but when we... É uma macabra coincidência que os disparos começam precisamente na altura em que a Ina Shevchenko está a criticar as pessoas que dizem liberdade de expressão, mas... Isso é muito frequente, a gente ouvir dizer, sim, liberdade de expressão, sim, mas... Essas pessoas que dizem... É justificada a crítica que ela faz, porque as pessoas que dizem liberdade de expressão, sim, mas... na verdade querem impor restrições à liberdade de expressão. O que elas querem é ir além da lei. Porque a lei já consagra, a lei já diz que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Por exemplo, a lei diz que não se pode incitar à morte de outra pessoa. Portanto, se a gente disser liberdade de expressão, sim, mas não se pode incitar à morte de outra pessoa, essa frase não faz sentido, porque a lei já prevê isso. A questão é que é isso, portanto, não se pode incitar à morte de outra pessoa. Já agora, quando esse incitamento... quando o incitamento à morte de outra pessoa é provável e iminente. Isso é importante. E é isso que explica que há 100 anos ninguém tenha ido bater à porta do Almada Negreiros quando ele escreveu morra Dantas, morra Pim. É porque não é um incitamento à morte provável e iminente. E portanto, a objeção das pessoas é a liberdade de expressão, mas não se pode ofender. Essa é uma objeção nova. E neste ponto eu gostava de citar uma declaração da cartunista Cristina Sampaio, autora do célebre cartoon sobre racismo na polícia, que ofendeu a PSP e mereceu um telefonema do Ministro da Administração Interna do Governo da altura para a RTP a exigir explicações. O cartoon dela foi acusado de passar os limites e ela respondeu assim: Eu acho que esses limites têm a ver com a nossa sensibilidade e o nosso sentido de civismo não tem a ver com aquilo, não tem a ver com aquilo que é invocado, que é o respeitinho. A sátira é justamente para desrespeitar. Exato. A sátira é justamente para desrespeitar. Eu queria começar por aqui. Esta ideia, esta frase é óbvia e parece
escandalosa. Porquê? Essa é a primeira pergunta. Porquê é que esta frase, que é óbvia, a sátira é mesmo para desrespeitar, é evidente, parece escandalosa, e quais é que vocês acham que são os malefícios do respeito e os benefícios de desrespeitar? Calma, um de cada vez. Não vais indicar? Não, é para geral. Devias, não vês televisão. Zé Diogo. Podes repetir a pergunta? É sempre isto. Portanto, a pergunta é, toma atenção, para 500 euros. Porquê é que esta frase, que é óbvia, parece escandalosa? E quais são os malefícios do respeito e os benefícios de haver uma área que é a da sátira política, ou da sátira em geral, que, como diz a Cristina Sampaio, serve justamente para desrespeitar. Exatamente, como diz a Cristina, serve para passar os limites. Não é? Em todas as épocas e todas as sociedades, todas as culturas têm os seus limites definidos, o seu edifício cultural que é importante respeitar, e a sátira existe exatamente para ultrapassar esses limites, porque os limites são subjetivos geograficamente e cronologicamente, os mesmos limites que tínhamos há 200 anos não são os que temos agora, e a sátira serve exatamente para nos levar além, para questionar porque é que existem esses limites, porque é que há certos temas que não podem ser alvo de gozo, às vezes nem alvo de conversa, certos tabus que não se podem quebrar, e o papel do satirista, ou sátiro? Como é que vamos usar aqui? Eu acho que é das pessoas que fazem sátira. É melhor. É justamente ir ultrapassando esse limite para desafiar também a sociedade. Porque, como eu digo, esses limites são subjetivos, e o facto de estarem aqui não significa que não possam ser mais além. E pôr em causa essa autoridade é o nosso papel, e é importante. É importante porque as pessoas, quando não são postas em causa, começam a achar que são infalíveis, e infalibilidade não é uma boa... Tendo para o Papa, não é uma boa característica. Foi isto? Não foi bom. Eu estou só à espera de que alguém preencha este silêncio embaraçoso. Sim, acho que o que o Zé Diogo está a dizer é que há pessoas que não compreendem que na nossa sociedade está tudo organizado para haver regras. Há um livro, acho que é do Norbert Elias, sobre futebol, que se chama Em Busca de Excitação, e ele fala no facto de, quando nós vamos ao estádio, aquilo que nós vemos, que é quase tudo inaceitável, é feito naquele sítio, não é por acaso, é aquele sítio, convencionou-se que é o sítio onde as pessoas vão libertar dizem palavrões e ameaçam fisicamente uns aos outros. Aquilo tem uma função. As pessoas saem do trabalho, ao fim de semana vão ao jogo, e aquilo tem uma função. Nós podemos não gostar do que acontece ali, mas toda a arte em geral, e também o humor, serve para como local onde essas regras não se aplicam. Nós devemos ter respeito pelos outros na nossa vida normal. No humor, não. Porque é um sítio onde é suposto nós pormos as coisas em causa. É um sítio onde os humoristas devem sentir-se seguros para poder ter esse espaço que não se tem normalmente. Por exemplo, é a mesma coisa. Por exemplo, o sexo também é um espaço desses. Um espaço onde aquelas duas pessoas fazem o que lhes apetece fazer. Quer dizer, e também suponho que haja pessoas que querem interditar esse tipo de coisas. Não, mas isso Está tudo bem. Não é isso. Não, é muito bem dito. E às vezes, quer dizer, ou seja, nós encararmos aquilo que é dito na cama, para seguir a tua estupenda metáfora, Ariel, encararmos aquilo que é dito na cama como se tivesse sido dito à mesa, é tão estúpido. Exato. Como encarar aquilo que é dito num programa satírico ou num episódio satírico como se fosse dito numa conferência de imprensa. Se bem que há frases que se aplicam aos dois contextos, não é? Cita algumas. Não. É parte interessante. Deixa a vossa imaginação.
há uma acusação da qual os humoristas são alvo muitas vezes, que é o facto de, digamos, que descreve um determinado tipo de atitude que é definida como não respeita nada nem ninguém. E isso é uma acusação profundamente injusta, porque a profissão é isso. Ou seja, é a mesma coisa que acusar um canalizador de arranjar canos. Joana, uma ou duas vezes acusam-te de não respeitares nada nem ninguém. Quando disseste que é uma acusação injusta, eu vejo sempre como um elogio. Eu penso, Exatamente, okay, então estou a fazer o meu tudo bem, trabalho. tudo A questão bem. é esta: há um movimento que é muito democrático, um movimento, digamos, de puxar os outros para o pé de nós na sarjeta. Normalmente os outros são poderosos, mas também serve para outras pessoas, serve para toda a gente, serve para os nossos irmãos. Não te parece, Joana? Parece. Nunca tinha pensado em chamar-lhes irmãos, mas concordo com essa ideia. Há uns irmãos com quem tens problemas. Como acontece muitas vezes nas melhores famílias, não é? Só. Há muitos irmãos desavindos. E eu acho que muitas vezes essa coisa acho que há uma certa estranheza das pessoas, que é quase aquela ideia de mas isto pode-se fazer, isto é permitido. E acho que essa estranheza, curiosamente, surge muito mais quando são elas o alvo dessa sátira. Eu tenho verificado que isso é verdade. As pessoas não ligam assim tanto. Quando é com outras, sim. Quando é com outras. Mas quando é com elas, dizem, por acaso eu acho que devíamos refletir sobre isto. Apetece-nos mais refletir nesse momento por qualquer motivo, mas eu acho que muitas vezes essa ideia de não se poder desrespeitar e de querer lembrar que o respeitinho é muito bonito, vem de um lugar de autoproteção, não é? Mesmo quando se vê essa sátira a ser feita sobre os outros, nós de alguma forma nos identificamos, nos revemos um bocadinho naquilo, pensamos, é melhor travar já isto antes que sobre para mim. E eu acho que muitas vezes, perguntavas há pouco quais eram as vantagens desse respeito, eu acho que, por exemplo, nas ditaduras, o respeito é muito apreciado. E é bom que seja mantido o máximo tempo possível e de forma absoluta, e aí com castigos sérios para quem faltar ao respeito. E acho que é muito melhor esta opção em que nós vivemos, mesmo que não gostemos, todos nós já fomos desrespeitados várias vezes e vivemos com isso, mas eu acho que é uma opção muito preferível a ninguém poder desrespeitar ninguém. Acho que mesmo assim esta solução em que vivemos é a melhor. E acho que dentre todos os desrespeitos, o do humor, mesmo assim, acho que é o que aleija menos. Não é? Eu acho que um insulto no trânsito muitas vezes é muito mais chato do que uma piada dita sobre nós, quer nós gostemos ou não. Às vezes é mais difícil rirmos de piadas sobre nós, porque implica, se a piada for boa, sobretudo que nos toquem em alguma ferida que temos ali, sentimos que apanharam aquela falha que nós também já tínhamos detectado e que tínhamos esperança que ninguém reparasse. Mas eu acho que mesmo assim, tendo que optar entre respeito total ou desrespeito absoluto, eu ia mais para o desrespeito absoluto. É isso. Boa escolha. Aconteceu nos Estados Unidos. Agora, recentemente aconteceu o seguinte. O Jon Stewart tinha estado 9 anos sem fazer o Daily Show e de repente retomou a apresentação do Daily Show num dia da semana. Uma vez que aquilo é um programa de sátira política, o que ele fez foi satirizar políticos, incluindo, como é óbvio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Alguns críticos acharam mal. Disseram que ele devia ter satirizado apenas o Donald Trump. Diziam eles, o Biden, apesar de ser presidente, não devia ser satirizado. A essas críticas, o Jon Stewart respondeu o seguinte: o que está em causa nesta eleição não faz com que o opositor de Trump deva ser menos sujeito a escrutínio. Na verdade é o oposto. Se os bárbaros estão à porta, temos de garantir que o guardião é um guerreiro e não um palerma. O que é que vos parece? Outra vez sem dizer nomes. Foi engraçado, porque todos instintivamente olhámos para o Cláudio, não sei porquê. Cláudio, Por tu Não, eu discordavas. acho que isso cai de alguma forma. A linguagem do temos de garantir, quando se fala do humor, a mim assusta-me sempre um bocadinho, porque dá uma certa responsabilidade ao humor que eu acho que o humor não tem. Exato. Não é estar a pôr aqui estes meus 7 amigos à margem de qualquer Não, eu acho que responsabilidade, tens a dizer, razão. epá, não... Eu acho mas que acho que tens dá razão, uma sim, responsabilidade, temos de garantir que não Sem tem. dúvida. Agora, cai um bocadinho no ponto que nós discutíamos. E porque é que o humor às vezes é tão atacado nessa forma? É que quando se polariza uma coisa, e o Miguel deu o exemplo do futebol, é fácil perceber que se pode e deve até quase entre aspas faltar ao respeito. Não é? Ninguém vai ver um Benfica Sporting, eu junto-me com os meus amigos do Benfica, o Zé junta-se com os amigos do Sporting, ninguém vai com aquele amigo que vai para lá dizer eu gosto de todos. Exato. Não é? Ou o humorista é isso, o humorista é aquele que chega lá e diz: e aquele jogador do Benfica não joga nada, mas aquele do Sporting também não, e mesmo o árbitro não presta. E é uma coisa que faz confusão
esse... E os próprios essa espectadores forma. estão E mal. Os próprios espectadores, mesmo o senhor está muito mal que está aqui ao meu lado. E portanto eu acho que aquilo que existe no futebol, infelizmente, está-se a transpor um bocadinho para o universo político. Parece que é quase obrigatório se polarizar, é quase obrigatório estar de um lado, e a partir do momento em que se está de um lado, às vezes até se começa a permitir mais faltar a esse respeito. O que em certa medida, e já se discutiu isso na Assembleia, o facto de se poder discutir de certa forma ou não na Assembleia, mas permite-se mais quando se está polarizado do que quando não se está, e o humorista não está. E portanto o humorista nos Estados Unidos, e viu-se quando o Trump veio ao poder, a forma como os humoristas passaram a fazer um humor até mais moralista às vezes, e não tanto à procura da piada, mais daquele moralismo, eu tenho de estar deste lado. Quando ele tenta atacar os dois lados, imediatamente é visto como um ser estranho que não devia ser o normal. Sim, mesmo que. Sim. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Desculpa, Cátia. Deixa-me só acrescentar uma coisa que tu disseste, porque há uma frase que o Jon Stewart disse antes de uma eleição, eu já não me lembro qual, em que ele disse: amanhã votem e tornem o meu trabalho mais difícil. Dizendo, votem no Partido Democrata porque vai ser muito mais difícil para mim fazer piadas. Eu mesmo com essa frase eu não concordo, porque eu acho que o trabalho dele devia ser igualmente difícil ganhando qualquer um dos lados. E essa clubite que tu estás a dizer é uma coisa, para mim, que não liga absolutamente nenhuma a futebol e que não defende nenhum clube. É engraçado ver a posição que as pessoas têm em relação ao nosso programa. Acontece imensas vezes e tu próprio já falaste disso aqui no podcast, Ricardo, que é o nosso programa, se há um governo, nós defendemos imenso um lado. Vocês são claramente de esquerda, são todos de esquerda, estão sempre a atacar a malta de direita, e depois acontece, nós falamos da direita, da esquerda, e dizerem, pois claro que são de direita, então, são da SIC, claro, são de direita, estão a atacar a esquerda, claro. E é engraçado essa clubite quando nós somos, na verdade, como é que é a palavra no futebol? Livres? Não te metas por aí dentro, não sabes. Estou basquete. Não, mas é que no basquete eles não jogam várias posições, pá. Pois. Somos aquele tipo do colete, nós atacamos para os dois lados. O gajo no treino mete o Eu colete, queria tira o acabar a colete, falar mete de o futebol colete. outra vez. Correu tão foi mal, muito correu giro. tão mal. Próxima fazemos metáfora Mas de é verdade basquete, não há problema. porque é muito mais giro, divertido e acho eu difícil para o nosso trabalho como humoristas quando nós não temos respeito por nenhum dos lados e não há esse lado da clubite. Isso é muito mais giro. Quando dizem agora aqui não podem. Isso Sim, acontece. às vezes há um bocadinho aquela acusação de as pessoas esquecem que o que se passa ali durante meia hora, quando pronto, temos a sorte de ser meia hora, mas pronto, o que se passa ali são piadas e muitas vezes censuram aquela ideia de esta até foi engraçada, até me deu vontade de rir, mas é uma coisa de que, por exemplo, um militante do Chega também riria, portanto estou mal. Portanto, eu censuro o meu próprio riso porque estou a achar graça a uma coisa que de alguma forma na cabeça das pessoas vai fortalecer aquele lado porque estamos a rir da esquerda e, portanto, alguém da extrema-direita. E isto é um exemplo, como muitos outros, e é giro às vezes até haver reações. Por exemplo, as redes sociais são ótimas para ver isso porque há um registro de tudo o que as pessoas disseram e no Twitter, por exemplo, é muito fácil ver pessoas que numa semana adoraram o programa e é o melhor programa do mundo, quando claramente não é. E na semana seguinte, em que a maioria das piadas já não eram a propósito daquele partido e eram de outro, é o pior programa e devia ser cancelado imediatamente. Porque são pessoas que estão a ver desse prisma. Isto defende ou ataca aquilo em que eu acredito e não estão a ver como um espectador que se quer rir do que se passou naquela semana. Não, eu ia dizer exatamente isso, fazer o paralelismo com o nosso programa que tu estavas a dizer. E eu acho que prova o que aconteceu, por exemplo, o que aconteceu nos talk shows americanos, na parte do editorial, eu pessoalmente que via bastante, perdeu um bocadinho a graça quando, pelo menos na administração Biden, porque continuavam a falar não sei se tem essa percepção, mas continuavam a fazer piadas com o Trump. E isso é muito pouco interessante. Acho que o desafio para nós é olhar para uma coisa e ver o que é engraçado e nós divertimos imenso com o governo anterior, como nos estamos a divertir neste. E eu acho que esse é que é o desafio, é pormos o certo e o errado das nossas convicções de lado e fazermos a piada e olharmos para o que tem graça. É isso. Às vezes nem é as nossas convicções de lado. Ou seja, eu acho que as nossas convicções estão sempre lá. A questão é que nós não estamos engajados politicamente. Certo, sim. Ou seja, seria, acho eu, absurdo que um determinado quadrante ideológico, que por coincidência era o nosso, não tinha nunca nada de ridículo para apontar. Nunca nada. Nunca ninguém das pessoas em quem a gente vota nunca dizia nada que fosse ridículo. Só acrescentar. Sim. O nosso objetivo não é ter razão, é ter graça. Exato. E muitas vezes contra a nossa própria razão, porque é mais importante, é mais giro ter graça. Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação à frase do Jon Stewart.
sobre o Biden e o Trump. A verdade é que se os outros humoristas, dos quais a Kátia estava a falar, tivessem feito o trabalho deles e, vou dizer escrutinar, mas não é bem escrutinar, porque o trabalho do humorista não é o escrutínio, mas ridicularizar o Joe Biden com tudo o que ele tinha para ridicularizar e que agora se começa a perceber um bocadinho mais. Que se percebeu claramente a seguir ao primeiro debate. Sim, e se percebeu que se calhar se tinha demorado demasiado tempo. Mas atentos, nós não somos americanos, mas há coisas que ele foi fazendo e que eram perfeitamente criticáveis, gozáveis. Criticáveis por quem tem que criticar, gozáveis pelos humoristas. Mas que optaram por não o fazer exatamente por este medo e provavelmente enfraqueceram. Eu não quero aqui... Os humoristas, nós não temos o poder de mudar as percepções políticas das pessoas e o sentido de voto. As percepções algumas, se calhar, até podemos ajudar, mas os jornalistas, que não são humoristas, mas que também fizeram o mesmo erro, que é um erro dos humoristas, que foi não tratar Biden como escrutinado como um presidente deve ser, provavelmente contribuíram para que o Partido Democrata não apresentasse um candidato como deve ser e eles perdessem para o excelente Donald Trump. Sim. Guilherme, a propósito da frase do Jon Stewart, vão votar para tornar o meu trabalho mais difícil, interpretada, e bem, acho eu, como tu fizeste, dizendo se vocês votarem nos democratas, o meu trabalho fica mais difícil porque o Trump é mais fácil de satirizar. Isso não é verdade, pois não. O Trump é mais difícil de satirizar. E essa era a minha questão, e se calhar para Manuel Cardoso, que não diz uma palavra há 20 minutos. Sabem porquê? O problema é, nós somos... A minha questão é... Temos aqui 8 pessoas com uma opinião genericamente igual sobre este tema. Eu queria só forjar uma opinião discordante para isto não parecer um comício do PCP. Portanto, eu acho que para mim uma coisa é rir de, outra é rir com. Agora rebatam isto. Sim, eu concordo contigo. Uma coisa é rir de e outra é rir com. E eu acho que o humorista deve borrifar-se nas preposições e fazer tudo, porque a questão é essa. Por acaso isso é muito bem visto. Há pessoas que dizem, há sempre uma opinião, digamos, que tenta moralizar o riso. Vamos estabelecer aqui um princípio ético. E um dos princípios éticos às vezes é esse, eu acho que se deve rir com os outros, mas não se deve rir dos outros. Mas é muito difícil porque o rir com pressupõe uma participação dos outros. No teu caso, tinham estar aos 8:15 na Renascença, era muito chato para ver. Mas não é só isso. E pressupõe que a pessoa aceite ser alvo daquela sátira e que queira embarcar nisso também. Mas há dois problemas adicionais, que é, normalmente as pessoas que dizem isto, que dizem, não, o que é saudável é rirmos com os outros e não rirmos dos outros. Passado 5 minutos está a dizer, eu acho importantíssimo rirmos de nós próprios. E aí já é rir de. Já é rir de. E há um terceiro problema. O segundo problema é o seguinte, eu acho que há momentos em que rir com outra pessoa é que é a coisa obscena a fazer. Esse é que é o comportamento obsceno. Rir de alguém, de determinadas pessoas, é justo. E rir com determinadas pessoas é obsceno. Mas o que eu queria perguntar... Eu gosto de me rir com outra pessoa se estivermos a rir de uma terceira pessoa. É o ideal. E assim consegues... Muito mais engraçado. Assim é a combinação ideal. Exatamente. Deixa-me só agora rir-me para Manuel Cardoso, porque ele estava a tentar escapar-se à pergunta. E a pergunta é, porquê é que figuras como Donald Trump parecem resistentes à sátira? E qual é a solução para esse problema? Se tu não tivesse, depois tenho uma teoria. Mas mas posso... é difícil admitir isto, mas o Trump é, à partida, muito engraçado. Não é? Ele tem graça já de si, tirando a parte do fascismo. Se não fosse essa parte, era uma personagem que entretém muito. Não é? E eu acho difícil... Uma vez que a sátira parte muito da forma, não é? No nosso programa, a semelhança que tem com um telejornal, o facto de estares de fato, o facto da linguagem do início do programa ser igual à de um jornalista, prova que é interessante quando nós aparvalhamos a partir de coisas sérias. E quando o produto é coisas apalhaçadas, é difícil fazer palhaçadas a seguir a isso. Exato. Houve uma... Força. Não, desculpa. Achei que ias terminar e não estavas a terminar, desculpa. É só este exemplo que é paradigmático. Houve uma compilação muito gira que o Jimmy Kimmel fez
das reações à captura de terroristas internacionais nas administrações Obama e Trump, não é? Em que ele vai cortando os vídeos da reação do Obama, da conferência de imprensa do Obama e do Trump, e a do Obama é que nos dá mais jeito, não é? Que é aquela em que ele diz United States have continued an operation and captured Osama Bin Laden de uma forma muito séria, e o Trump vai lá e diz he died like a dog, a beautiful dog. Pá, e isto já tem graça, nem sequer sobre a guerra ao terrorismo, está só focado no facto de ele ter dito uma coisa que tem muita graça, que é Houve uma altura em que a Melania fez um discurso e foi acusada de plagiar um discurso da Que era Michelle verdade, Obama. exatamente, era verdade. E então o Trump veio dizer isto é a prova de que os mídia têm um viés inacreditável, um preconceito contra nós, porque a Michelle Obama fez um discurso e foi um sucesso. A Melania fez um discurso com as mesmas palavras, ninguém gostou. Isto é verdade. Mas isso foi um momento especial porque isso é naquele jantar. Exato. Ou seja, isso é Supostamente é escrito por... exatamente. Deixa-me só... Sim, mas a questão é, por exemplo... Mas é uma coisa que tens podia ter razão. dito, sim. Tens razão porque... e o Manucas, o que o Manel estava a dizer... Estar aqui a revelar alcunhas, Não é, senão não tenho um pedacinho para vocês. É o Lucas. O que o Manel estava a dizer, que é, por exemplo, a ideia de quando o Trump, em plena pandemia, chamou ao Covid da Kung Flu. É ótimo. Sim, portanto, a questão é a seguinte, aquilo é uma coisa que extravasa a decência, ou seja, é o tipo de coisa que pessoas como nós diriam e que têm licença para dizer. É isso. Eu acho que a palavra é o ridículo. Ou seja, nós normalmente tentamos ou encontrar o ridículo ou mostrar o ridículo. E eu acho que políticos como o Trump são muito mais resistentes à sátira, neste caso como os talk shows americanos estavam a fazer, que eu acho que não é a melhor maneira de a fazer, porque eu acho que eles aceitam o ridículo. Eles são impermeáveis por causa disso. Porque uma das armas que nós podemos usar quando queremos fazer sátira é dizer estás a dizer isto agora, mas há 2 meses disseste o contrário. E um político sério, normal, diria fui apanhado, é verdade, menti. E qualquer coisa que se atire ao Trump, a maneira ridícula como dança, as alcunhas, a maneira como não leva nada a sério, ele aceita isso e diz, pois é, sou assim. E então? E eu acho que isso torna-o mais impermeável à sátira por isso. Quer dizer, ele, na verdade, ele reage mal. Algumas coisas ele reage mal. Exato. Quando fazem piadas sobre ele reage mal, deve dizer. Até há a ideia de que ele se decidiu candidatar por causa em reação à piada ao do Obama. Sim. Eu acho que... Eu acho que é outra coisa, Guilherme. Eu acho que é isso. É como é que se apalhaça um palhaço. Ele é imune à sátira, pelo menos como nós a fazemos. Nós, acho que os humoristas todos em geral. E não é porque ele também diz piadas e boas piadas. É uma característica dos políticos americanos. São muito mais televisivos e têm estes timings, a maior parte deles tem muita graça, é porque a sátira pega na realidade e faz uma coisa com ela, exagera, distorce, pega uma caricatura e pegamos num pormenorzinho e exageramo-lo para mostrar o ridículo levar ao absurdo um raciocínio. Este tipo já é assim. Como é que se satiriza isso? O que é que pode ser mais absurdo do que um tipo que agora é presidente e diz que vai anexar o Canadá? Ele não reclama ser digno, não é? Exato. E ou seja, nós quando estamos a satirizar estamos a dizer isto é indigno. Exato. Desta posição. E ele não se assume como digno. Como nós não queremos ficar sem trabalho e vão aparecer outros como o Donald Trump, provavelmente, temos que arranjar outras maneiras de satirizar. Por exemplo, nesta semana no nosso programa tivemos a analisar um vídeo de André Ventura em que ele dizia que a Iniciativa Liberal era um partido... Maricas. Só para não ser eu a dizer. Enfim. Uma geração mais jovem. Outra pessoa disse 4 vezes que a Iniciativa Liberal era um partido de maricas. Ou seja, isso já é tão absurdo que fazer sátira sobre isso não acaba em nós trocarmos os papéis, não é? Porque ele é que... os humoristas é suposto serem os rebeldes, os cábulas da turma... E os políticos, os bons alunos que cometem erros e que nós vamos lá apontar. E aqui é ao contrário, não há como se não se tornar um pouco moralizante
o humor ao dizer, pá, é absurdo um político comportar-se desta Foi o que forma. aconteceu durante os últimos anos nos Estados De Unidos. forma exacerbada. Só há uma maneira de afetar o Trump, que é ir à única coisa que ele significa, ou que ele quer significar, que é o sucesso. Ou seja, que é ele perder. Se ele perder, pode satirizar o Trump. Sim, é isso. Que é o grande objetivo dele. Mas isso não está nas nossas mãos. Não está nas nossas Mas ele já perdeu. Mas já perdeu. Sim, e gozou-se bastante com isso. Durante uma semana. Mas- E voltou E agora ganhou é presidente outra vez. É presidente outra vez, sim. Mas enquanto está em baixo, sim. Ele não sabe lidar com o fracasso. Quando a Kamala disse que os comícios dele não tinham pessoas nenhumas, ele ficou picado com essa observação. Mas eu acho que, deixa-me só Sim, acrescentar. força. Eu acho que, efetivamente, ele é tão engraçado que nós há uns tempos passámos umas imagens de uma conversa de militantes da juventude do Chega, de Braga ou de Guimarães. E eu acho que não é à toa que a menina disse: o Trump é um comediante, não é? Sim, sim. Porque realmente parece. Uma sensação que eu tenho é que quando se fala de sátira política, formam-se dois grandes grupos de pessoas. A Joana estava a falar nisso há bocado. Dois grandes grupos de pessoas. As que consideram que o humorista deve ser imparcial e isento, como se fosse um jornalista. E as que pensam que o humorista deve ser um justiceiro que derruba governos e faz eleger políticos sensatos. Derruba os governos maus e faz eleger políticos sensatos. Porquê é que ambos estes grupos estão errados? Essa é a minha Porque posição. parece uma lista de características, como tu disseste logo na primeira, identificaste, parece a descrição de um jornalista, não é? Procura-se alguém isento, imparcial, e se calhar no segundo caso de um ativista. Exatamente. E acho que nenhuma delas corresponde à descrição do que deveria ser o humorista. Não sei, eu gostava que algum dos nossos colegas discordasse para isto ser mais divertido. Duvido, mas... Eu tinha dito, aquilo que eu tinha dito há bocado, o nosso objetivo não é ter razão e, portanto, não é apontar quem é que nós achamos que é o melhor candidato ou o político mais sensato. Boa sorte também a descobrir essa. Ou nem sequer afetar aquela imparcialidade dos jornalistas que eu percebo, embora não concorde, nem dizem em quem é Não que concordas que votam. tu és do Observador, não é? Pois. E estava a falar eu estava a pensar no José Rodrigues Santos, não é? Que não diz, Sim. não faz qualquer. Eu tenho a impressão que ele até diz que não vai votar só Exato. para... Isso é o cúmulo. Portanto, não se pode afetar essa imparcialidade, mas a parcialidade não deve ser obstáculo na altura de fazer piadas. Às vezes a piada está lá, é contra os nossos, mas é para ser feita. Sim, eu acho a imparcialidade e a isenção impossível, não é? Por uma vez que a gente tem que ter um ponto de vista e, portanto, a partir do momento em que assume o ponto de vista, revela a posição. Por outro lado, a ideia de ser um justiceiro, ninguém nos nomeou juízes, não temos a pretensão de... E tu resumiste bem há bocado, acho eu, quando disseste, mas nós não estamos engajados politicamente. A partir do momento em que tua profissão parte do pressuposto que não estás engajado com algo, ou pelo menos se tens uma visão, mas não pões isso no teu trabalho, obviamente não consegues ir para esse lado de seres... Nem consegues estar engajado e, portanto, ser um ativista, quanto mais um justiceiro, uma pessoa que não consegues. Não se deveria conseguir sequer, quando se está a pensar do ponto de vista humorístico e nós estamos ali a ver o que é que tem mais graça, como é que montamos algo que tenha graça. É impossível vamos montar algo que tenha a maior piada possível sendo imparcial, porque vamos perder coisas boas, e é impossível montar o que tem mais graça atirando sempre para o mesmo lado. Quer dizer, Sim, eu acho que ambos os grupos partem de um princípio errado, que é o de que isto tem muito poder. E é por isso que os primeiros querem que sejamos imparciais, porque temos tanto poder que mais vale sermos como jornalistas e não influenciarmos as pessoas num sentido ou no outro. Os segundos acham que isto tem muito poder e, sobretudo, quando concordam connosco, quando suspeitam que a nossa posição é a mesma que a deles, acham que, como isto tem muito poder, nós devemos então usá-lo para derrubar governos que não são os que eles querem e fazer eleger políticos melhores. Coisa que eu acho que adorava ver. Eu gostava desse sistema, não é? Portanto, o povo, neste nosso sistema, o que acontece é o povo
há um domingo que a gente escolhe, o povo vai às urnas, vota, a gente conta os votos e diz, olha, a maioria das pessoas votou neste senhor, é este que vai, mas depois nós em casa, não. Eu vou escrever aqui Quem vai ganhar é muito este. gira, exato, quem vai ganhar é aquele outro. Sim, eu acho que uma coisa que as pessoas que não estão na nossa sala, e ainda bem a ver-nos a trabalhar, não têm tanta noção, ou que eu não, pelo menos eu, antes de começarmos a trabalhar os 8, eu não tinha noção que isso iria acontecer. É a quantidade de horas que nós estamos a discutir política, no sentido de concordo, não concordo, mas porquê, o que é que tu achas? Eu nunca imaginei que nós íamos passar tanto tempo a dizer com o que é que concordamos e não concordamos e a discutir entre nós, a ter visões opostas e etc. E há sempre uma altura em que alguém tem que dizer, está bem, mas e o que é que tem graça? E essa, na verdade, é a única preocupação que nós temos. Não é quem é que tem razão e o que é que está certo. Está bem, mas quando o Ricardo for ler aquele teleponto, o que está lá escrito tem que ter graça. Não tem que estar certo ou E muitas errado. vezes parte dessa discussão não é, acabamos por dizer o que é que cada um acha, mas às vezes parte dessa discussão é para garantirmos que nós estamos realmente a perceber o que é que está na gênese do que vamos, para não tirar uma piada ao lado que parece muito engraçada, porque eu achei que a situação tinha acontecido desta maneira. E é uma ótima piada, mas as pessoas estão em casa a dizer, não, mas não foi isso que aconteceu. Não faz sentido. Portanto, a partir dali, a piada pode estar muito bem construída. Parte de uma coisa que não aconteceu não faz sentido. Sim, sim. E portanto perdemos muito tempo a perceber, mas foi mesmo isto que queriam dizer, foi mesmo aquilo, é mais até às vezes por isso, para estabelecer essa base de que não estamos a partir de um ponto errado e a chegar. Sim. Às vezes até fiscalizando o trabalho dos jornalistas. Por exemplo, no outro dia o Público convidou o Marcelo lá para uma iniciativa qualquer e o Marcelo recordou os tempos em que dizia ao António Costa, lembra-se, vou-lhe dizer, nós éramos felizes e não sabíamos. E o próprio Público que organizou aquilo interpretou essa frase como éramos felizes e não sabíamos, como o Marcelo gostava mais do Costa do que gosta do Montenegro, quando se percebia pelo contexto daquelas declarações, não deixavam dúvida nenhuma. Aquilo que o Marcelo estava a dizer era que no tempo do Costa éramos felizes e não sabíamos, porque a conjuntura internacional era muito menos problemática do que é hoje, com menos guerras, menos problemas por exemplo, da Alemanha, nas economias alemã e francesa, etc. Queres dizer com isso é que o trabalho do Expresso Exato, por isso é que superior ao preferimos público, o não é? Expresso, Para já isso. Até porque quando a palheta do Tim cai, não é o diretor do Público que vai apanhar. Foi o diretor do Expresso que se levantou para que o concerto continuasse. Exatamente. Mas há acho que, não para discordar, mas para introduzir um problema. Há um problema dessa ideia do poder exacerbado que algumas pessoas dão ao humor, que entronca na crise do jornalismo, que não tem a ver com o poder do humor, o poder das piadas, mas a diferente mediatização que a um programa de humor, ou a superior mediatização que um programa de humor pode ter face a ler jornais, não é? Ou até ao próprio jornal da noite. Não é? Acho que quando as pessoas dizem o programa tem muito poder, eu acho que tem mais a ver com o horário a que passa. Bem sei. E que faz com que algumas pessoas, e isto acho que não é um desafio para nós, não seremos nós a solucionar, porque acho que é muito complexo, mas há pessoas que veem o nosso programa e como noticiário. Sim, exato. Há pessoas apolitizadas que veem o nosso programa como noticiário. Coisa na qual não temos responsabilidade. Não temos. Aliás, além do que estás a dizer sobre o horário a que passa, ainda há outra coisa em relação que nos distingue dos jornalistas, que é nós temos mais tempo e mais recursos, em princípio. Ou seja, nós muitas vezes temos tempo e paciência para ver comissões parlamentares de inquérito de 7 horas, onde os jornalistas vão buscar os 30 segundos ou o minuto e meio que interessa para pôr no telejornal. Não temos de publicar 20 vezes por dia no online, não é? Que eu sei. Exatamente. E nós podemos dedicar-nos a ver aquilo de outra maneira, coisa que nas redações, que são cada vez mais reduzidas e tal, provavelmente esse tempo não existe. Fez-se um silêncio, não foi? Sim. Era para alguém preencher. Estou espantado pelo facto de vocês estarem-se a queixar da SIC nos dar este horário. Vocês querem passar para a meia-noite, é isso? Não é queixar, estamos a justificar. Está ótimo o horário. Justificar, assim, sim. E pronto, eu acho que é isto. Eu acho que outra coisa, além da sátira, uma coisa que é importante é também... Falta 5 minutos. O jantar, eu sei, não faz mal. Vais borrifar isto é à balda, sim, naquela contagem? Sim, isto é à balda.
E, portanto, eu acho que foi isto. Meus amigos, muito obrigado a todos que aqui vieram. Obrigado, Guilherme Fonseca, Manuel Cardoso, Zé Diogo Quintela, Joana Marques, Cátia Domingos, Miguel Góis e Cláudio Almeida. Eu tenho aqui uma coisa para dizer, porque o João Martins deseja que eu a diga. Foi o 11º episódio, 11º e último episódio da segunda temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC e não do Expresso. Curiosamente, o Expresso deixou muito claro, não queria este podcast a conspurcar as suas instalações. Um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira. Até breve. Obrigado.